Vamos aplaudir ao Senhor, Ele é digno de louvor e glória. Âncora da nossa vida, razão da nossa existência. Digno de louvor para sempre. Exaltado sobre tudo e sobre todos está o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Santo e tremendo são os seus feitos. Aleluia. Glórias a Deus, glórias ao bom Deus. A graça e a paz, Batista Memorial. Amém, queridos? Pode sentar-se no seu lugar, louvado seja Deus. Nós estamos felizes e animados. Deus tem sido muito, muito bom para com a nossa vida. Que bom que você está aqui hoje à noite. Para você que nos visita, seja muito bem-vindo. Você que está nos acompanhando em casa, de onde você estiver, deixe nos comentários, a gente quer saber da sua história, poder te acompanhar, poder caminhar contigo também, que a graça do Senhor esteja aonde você estiver acompanhando esse culto, e que o bom nome do Senhor e a boa mão do Senhor seja presente conosco aqui hoje. Olha só, Deus tem feito boas coisas e grandes coisas por nós, por isso estamos alegres, diz a palavra do Senhor. Dê um glória a Deus, aplauda o nome do Senhor, louvado seja o santo nome de Jesus. Glórias ao bom Deus. Eu peço a você que, por gentileza, abra a sua Bíblia, Filipenses 2, de 12 a 16. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Era só isso, vamos orar, podemos ir embora. Esse é um bom versículo para a gente decorar, não é? Vamos decorar o versículo 14, irmãos, todos nós juntos, Filipenses 2,14, vamos lá. Fazei louvado seja o nome do Senhor. Você decorou o versículo da semana, Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Ok, feche sua Bíblia, nós vamos orar, nós vamos embora. Era só isso a palavra de hoje. Não, tem mais. Ok, diz assim, segue o texto, versículo número 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem ter trabalhado em vão. Partilho com você uma palavra hoje que se chama uma vida que vale a pena ser vivida. Ela vai ser breve, fique tranquilo. Então, peço a você que ore ao Senhor juntamente comigo, feche seus olhos, coloque seu pensamento, seu coração na presença do Senhor. Querido Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Eu te exalto por tudo quanto tens feito. Sabes o quanto nós somos gratos porque o Senhor está se movendo no nosso meio, nós percebemos isso. E eu te peço agora que, para a glória do teu santo nome e para que só o Senhor seja glorificado, tu fales ao nosso coração e glorifique o santo nome de Jesus. É a oração que eu faço fiado no nosso Senhor. Amém e amém. Irmãos, quantos aqui gostam de receber presentes? Presente é coisa do céu, sim ou não? Presente é coisa maravilhosa. E poderia talvez fazer uma segunda pergunta para você assim: qual que foi o presente que você ganhou, que é aquele presente que te impactou, tirou o ar, tirou seu fôlego, você falou, não acredito que eu ganhei isso, um presente que você carrega assim na memória e que marcou a sua vida, que marcou a sua história. Estava pensando um pouquinho sobre isso, dando uma pesquisada, e eu vi que existem alguns presentes extravagantes aí ao longo da história. Por exemplo, a gente tem um famoso presente que é o cavalo de Troia, que os troianos deram para os gregos, né? Isso mais ou menos 1.300 anos antes de Cristo, os troianos estão guerreando contra os gregos, ou os gregos contra os troianos, então eles mandam esse cavalo como se fosse um símbolo de paz. Mal sabiam os troianos que dentro do cavalo estavam os soldados gregos, que daí abriram a porta de Troia por dentro, e o resto da história está na Ilíada de Homero, e é daqui que vem a expressão presente de grego. Bom, presente de grego, porque foi o presente que os gregos deram para os troianos. A gente tem também o Taj Mahal, que o marido
lá na Arábia, mandou fazer para sua esposa, porque ela faleceu quando estava dando à luz ao 14º filho do casal. E aí, como ela faleceu, eu anotei o nome dela, porque não é um nome fácil de decorar. O nome da sua esposa era Muz Mahal, por isso que se chama Taj Mahal, que significa coroa de Mahal. Então ele mandou fazer isso aqui tudo de mármore, levou 22 anos para ser construído, e é considerado uma das 7 maravilhas modernas do mundo. Fez para a esposa, o padrão era alto, nem adianta. E aí nós temos a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade foi um presente que os franceses deram para os americanos por ocasião do centenário da independência dos Estados Unidos. E por que os franceses deram esse presente para os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos ficaram independentes dos ingleses. E se você estuda a história, você sabe que francês e inglês, eles não se bicam. Então, quando fez 100 anos, os franceses mandam, a Estátua da Liberdade foi em partes no navio, e eles receberam, então, como um presente, está lá na entrada de Nova York, você tem esse presente que foi dado para os franceses para os americanos. O que mais a gente tem na história? Esse daqui são os ovos Fabergé. Já ouviu falar deles? Isso aqui chama um camarada, um czar, que uma vez estava chegando na época da Páscoa, e ele não sabia o que ele ia dar para a esposa. E ele chama o Fabergé e fala assim, faz aí um negócio para eu dar para minha esposa. E ele faz um ovo de ouro. Nem adianta. E aí, a partir disso, então, os ovos Fabergé ficam muito famosos. Isso aqui é uma coisa caríssima e rara de se ter, e ele deu esse presente. Eu estava me lembrando, que presente que eu poderia compartilhar da minha vida, né? Então, quando eu comecei a namorar a Flávia, eu não dei para ela ovos Fabergé, né? Primeiro mês de namoro, eu queria causar um impacto. Eu quebrado igual arroz de terceira. Um mês de namoro, falei, vou dar para ela um presente que signifique para mim. Fui lá, juntei os trocadinhos do mês, comprei para ela uma caixa de Ferrero Rocher. Não são ovos Fabergé, mas, não é? Dei uma caixa de Ferrero Rocher. Alguém aqui é fã também? Ferrero Rocher, você não sabe o que é? Ferrero Rocher é maravilhoso. E eu entreguei a caixa de Ferrero Rocher, e a minha esposa, na época, minha namorada, falou assim, obrigado. Sim, ok, né? Certo, falei, certo, ela está emocionada, falou, me deu um presente com um mês, né? Ficou sem palavras. Eu sei, passado alguns dias, eu estava na casa dela e falei para minha sogra, eu queria tomar um copo d'água. Ela falou, pode ir na geladeira se servir, meu filho. Quando eu abri, a caixa estava lá intacta. Não tinha nem sido mexida. Aí eu tinha desaforo, né? Falei, eu juntei todos os trocados para te dar essa. Como assim? Ela falou, é que eu não gosto de chocolate crocante. Então passa a caixa para cá. E isso foi só o início das nossas inúmeras diferenças. Se soubesse o tanto de diferença que eu e a Flávia temos, você ficaria horrorizado. Talvez seja por isso que a gente se dá bem. Talvez seja por isso que o nosso casamento funciona, porque a gente é muito diferente. Presentes, mas deixa eu te perguntar, para todos nós que estamos aqui hoje à noite, qual é o maior presente que todos nós que estamos aqui recebemos? A nossa vida. Todos nós que estamos aqui hoje à noite, qualquer que seja a sua crença, qualquer que seja a sua natureza espiritual, venha você de onde vier, tenha a condição econômica que você tiver, cada um de nós que está aqui hoje tem um presente ímpar, impagável, que é a nossa própria vida, e ela vale e vale muito. Só que eu estava pensando sobre isso, porque esse fim de semana foi um fim de semana muito corrido para a minha vida, para a minha família, foi bem corrido mesmo. E no espaço, nesse fim de semana de 24 horas, nós estávamos num dia à noite, em 24 horas, nós estávamos num dia à noite num chá de bebê, celebrando a expectativa de uma vida que iria chegar. Nós estávamos ao meio-dia numa festa de aniversário de 50 anos, celebrando a vida que está sendo vivida de maneira pungente com os seus amigos, e à tarde nós estávamos no velório, dizendo adeus para uma vida que tinha acabado. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu disse assim, a Bíblia diz que a vida é um sopro, é como aquela névoa que no dia de frio você, e aí ela se esvai, essa é a nossa vida. E eu estava pensando sobre isso, a gente deveria aprender a viver de uma maneira que vale a pena, viver de uma forma que realmente os nossos dias contem, e a vida, deixa eu dizer isso para você, a vida é ao vivo, a vida é valendo, a vida não tem ensaio, e a vida não tem remake,
A vida não tem regravação, não dá para regravar. Vivi uma vez e falei assim, gente, não valeu, volta a cena. Você sabia que muitos filmes, alguns filmes famosos que a gente conhece, são remakes, são regravações? Por exemplo, Duna. Duna é regravação, é remake. Eu não assisti ainda, mas tá aí. Primeiro foi em 84, e depois em 2022. Remake, regravado. Nasce uma Estrela. Cadê os românticos? Nasce uma Estrela, tá igual, sei lá, farofa de festa. 1937, 1951, 54, 76 e 2019. É a quinta regravação do filme. A gente tem outros remakes, Cassino Royale, 007, né? Foi gravado em 1967 e depois em 2006 de novo. E Mad Max. Mad Max em 3, né? 79, 81, 84 e agora em 2015 de novo. Tem outros remakes, 11 Homens e um Segredo, Bravura Indômita, filmes que a gente vê e que estão sendo regravados. Mas o que é o grande lance sobre a nossa vida? Nossa vida não tem regravação. A gente não tem duas chances, e nisso nós discordamos diametralmente, ou nos opomos corajosamente, por exemplo, o que a doutrina espírita diz, que você tem algumas tentativas até que você melhore. A palavra do Senhor vai dizer, não, você tem uma só. Hebreus capítulo número 9, versículo 27, diz, ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. A gente só tem essa vida para viver, e se for bem vivida, já vale a pena. Mas a pergunta para nós hoje aqui, e vocês vão ver que eu vou muito mais só partilhar algumas impressões com você hoje à noite, nós estamos vivendo de uma maneira que vale a pena? Tem vida na nossa vida? Ou a nossa história é mais sobre sobreviver e não sobreviver? A gente vai sobrevivendo, vamos fazendo aí, mas na vida mesmo, aquela vida que vale a pena, a gente não está conseguindo viver. Quando nós lemos esse texto de Paulo, Filipenses capítulo número 2, ele vai começar com essa conversa lá no capítulo número 1, eu volto no capítulo número 1 daqui a pouco, e ele vem falando com os filipenses porque ele sabe que daqui a pouco está chegando no fim da carreira dele, e ele fez de tudo para viver uma vida que vale a pena, e ele está dizendo para eles, vivam de uma maneira que vale a pena. Ele está dizendo, desenvolvam a salvação de vocês, vivam de uma maneira em que vocês sejam irrepreensíveis, vivam de uma maneira em que vocês sejam inculpáveis, parem de murmurar, parem de reclamar. É isso que ele está dizendo. Ele diz, esse mundo é trevas, que vocês vivam como astros que reluzem nesse mundo, vivam uma vida que vale a pena, onde as pessoas olhem e digam, há algo diferente na história daquela pessoa, há algo que guia a sua alma, que é diferente daquilo que guia a nossa. E como que a gente pode, talvez, fazer ou viver uma vida que vale a pena? Se nós pararmos para pensar na pergunta mais importante que existe. Para mim, a pergunta mais importante que existe é a pergunta por quê? Não é a pergunta o que e como, acho que elas derivam de por quê. Por quê? Porque é uma pergunta que guia a nossa história. Por que eu estou aqui? Por que eu vivo assim? Por que som? Por que luz? Por que cor? Eu tenho as minhas dúvidas, que eu também vou perguntar quando eu chegar no céu. Ontem à noite nós estávamos nos embaixadores, e foi uma bênção. E eu estava dizendo que eu vou chegar diante de Deus, nos meus porquês, eu vou dizer, Deus, a Bíblia diz que o Senhor fez tudo para um propósito. Não está na Bíblia, irmão? Sim ou não? Deus fez tudo com um propósito. Entre nós, Deus, só eu e o Senhor. Por que o Senhor criou os mosquitos? Pernilongo. Tem propósito? Não tem propósito. Eu acho que os pernilongos foi assim, Adão e Eva comeram o fruto, nasceu o primeiro pernilongo, fala, agora é nós, agora a terra geme, nós estamos aqui. Eu acho, só pode, que eu não vejo razão. Por quê? São os porquês que vão guiando os nossos passos. Então, por que eu existo? Por que eu estou aqui? De tantas várias respostas, vou condensar em 3, que no frigir dos ovos são essas 3 grandes caminhos que você tem para responder o porquê de nós existirmos. A primeira resposta talvez seja a do naturalismo. É uma resposta que vai dizer para mim e para você que nós existimos por causa de tempo, de matéria, energia e tempo. Por isso que nós existimos. Havia um bloco de matéria que foi atuado energia sobre ele e ele explodiu. Então, depois que aquela matéria recebeu aquela energia, ela explodiu. Então, depois de muito tempo, milhões e milhões de anos, nós estamos aqui. Daquela sopa cósmica, deu em nós demos uma sorte, hein?
deu a gente. Então, no final das contas, tudo que nós sentimos é só um processo químico. Se eu tento explicar a vida pelo naturalismo, o que eu sinto pela minha esposa, o profundo amor que eu sinto por ela, é só uma reação química. O desejo que eu tenho de ver meus filhos indo bem, a compaixão que eu sinto por eles, esse amor de alma que eu sinto por eles, isso não existe, é só química, é só tempo, matéria e energia. Essa é uma resposta que você pode tentar dar ao porquê da vida. Uma outra resposta talvez seja o existencialismo. Nietzsche vai dizer, lá no século XIX, ainda nos anos 1800, ele vai dizer, Deus está morto. Depois Descartes vai falar sobre isso. Lá em 1966, a Time vai trazer esse assunto de volta, né? Is God dead? Deus está morto. Ainda nessa discussão, no auge dos movimentos hippies, dizendo, realmente Deus existe? Deus pode ser visto na vida das pessoas? Então o existencialismo vai te dizer assim, resumindo, que não existe nada absolutamente concreto fora de você que possa definir a sua existência. Não tem nada por aí, é só você. Então se não tem nada fora de você, nada fora de você pode definir a sua existência. Quem define a sua existência é você mesmo. Você é aquilo que você acha que você é. Você é autoexistente e você auto se define. E aí a gente cairia na conversa da semana passada, sobre viver a sua própria verdade. Esse é o existencialismo. Não tem nada para fora de você que diga quem você pode ser, ou que lhe explique por que você está aqui. Você existe, ponto final. Por quê? Talvez uma terceira resposta é a do criacionismo. E essa é a resposta que nós cremos. Nós cremos que nós estamos aqui porque nós somos criados por Deus. Porque, como diz a palavra do Senhor, Deus, no sexto dia, criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança, né? E está o quadro famoso, o quadro de Michelangelo, da obra da criação de Deus, tocando os dedos de Adão. Não é bem assim, né? Deus soprou nas nossas narinas. Então, Deus decide nos criar. Alguém decidiu nos criar com um propósito, com uma maneira de ser e com um jeito de viver e com um destino. Então eu não encontro a resposta no ambiente, eu não encontro a resposta em mim mesmo, eu encontro a resposta naquele que me criou. E eu queria dizer para você hoje, em nome de Jesus, nós não estamos soltos à sorte do naturalismo, e nós não estamos fadados à nossa própria existência. Há um Criador no céu que ama você e que se importa com você, que nos criou, que sonhou, que nos desejou, que nos inspirou, literalmente que nos inspirou à vida. Esse é o Deus a quem nós acreditamos. E aí, quando a gente se pergunta do porquê, por que eu estou falando isso aqui para você hoje? Porque quanto mais eu entendo do Criador, ou tento entender do Criador, mais leve fica ter uma vida que vale a pena. Sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho falado isso na reunião dos pastores, às vezes eles não entendem porque que eu falo isso. Eu tenho percebido que o meu Criador, Ele não quer que eu seja bom num monte de coisas. Verdade. O meu Criador não quer que eu seja uma fera que sabe sobre tudo, que dá conta de um monte de coisas. Eu tenho percebido ao andar com o meu Criador, de que Ele espera que eu tenha uma grande paixão, de que eu seja bom em algo que consome a minha alma e que eu vivo por aquilo. Eu falo, então, o que eu falo na reunião dos pastores? Geralmente eu falo, gente, vamos devagar, porque eu não dou conta de fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu me perco. Eu sou aqueles caras que se eu estou olhando no celular, eu não consigo responder a pessoa que está falando comigo. Ok? Não consigo. Eu sou aquele que, se eu estou olhando no celular, eu esqueço a compra que eu fiz no mercado. Eu sou essa pessoa. Então eu falo, gente, vamos devagar, porque eu preciso fazer 2 ou 3 coisas, no máximo, que daí eu começo a me perder. E o que tem sido reconfortante para a minha alma é olhar para o meu Deus e ver que Deus não me avalia por desempenho. Vamos lá, aonde o Cristo é fera? Nisso, naquilo, outro. Deus não me fez para isso. Deus me fez para algo o qual tem que consumir a minha vida. E eu te pergunto, qual é o grande algo da sua vida? Qual é a grande paixão da sua história? Qual é aquela grande verdade pela qual você se maravilha e que consome a sua vida? Qual é aquela grande maravilha que você diz, eu vivo por isso e eu morreria por isso? Porque quando a gente lê a Bíblia, se a gente pensa nos nossos grandes heróis da fé, a gente pensa, Moisés, libertador do povo do Egito. Paulo pregou o evangelho para os gentios. Jesus morreu na cruz do Calvário.
É óbvio que Jesus é baixaria, eu sei disso, mas mesmo sendo Jesus, ele escolhe a sua missão. E assim vai Martinho Lutero, Reforma Protestante, Martin Luther King, a luta dos direitos civis dos negros na América, algo pelo qual a pessoa viveu, e quando ela encontrou aquele diamante que brilhava nos seus olhos, e que ela viveu por aquilo, e talvez morreu por aquilo, outros amores foram morrendo, outras coisas foram se acabando, porque ela diz, eu não preciso desempenhar, e nós vivemos na sociedade do desempenho, outro dia eu falo sobre isso, eu não preciso performar maravilhosamente bem em todas as áreas da vida, mas eu preciso ter algo pelo qual as pessoas, quando pensarem em mim, vão me ligar àquilo. Uma vida que vale a pena ser vivida, e isso é libertador, irmãos. E aí eu queria dizer para você duas verdades que guiam o coração de quem decide viver uma vida que vale a pena. A primeira delas é, e isso vale para todos nós que estamos aqui hoje, Deus quer ser glorificado em mim. Você pode pôr a mão sobre o seu coração e repetir comigo? Vamos lá? Deus quer ser glorificado em mim. Você fala, em mim, pastor? Sim, em você. Mas eu não sei falar direito. Bem-vindo ao clube, Moisés também não sabia. Mas Deus quer ser glorificado em mim, eu sou pobre. Bem-vindo ao clube, Jesus também era. Em mim, mas eu sou rico, bem-vindo ao clube, Cornélio também era, Abraão também era, mas em mim, eu sou tímido, bem-vindo ao clube, eu também sou. Sabia que eu sou tímido? Não sou tímido? Não parece, mas eu sou tímido. Sou tímido, Senhor, em mim, mas eu errei no passado, bem-vindo ao clube, quem não errou? Atire a primeira pedra, mas eu sou fraco, bem-vindo, muitos disseram que eram fracos, mas Deus quer ser glorificado em mim. Eu quero te dizer hoje em nome de Jesus, encontre um Deus vivo, e você encontrará o seu propósito para viver todos os dias. Não encontre uma religião, encontre um Deus vivo, e você vai encontrar um propósito para viver todos os dias da sua vida. Deixe que o Criador, o sustentador de todas as coisas, diga a você quem você é, por que você está aqui e para onde você vai. Encontre esse Criador que ministra ao nosso coração. Existe um Deus vivo, e essa é uma revelação que muda a nossa vida. Há um Deus vivo que me criou e que quer ser glorificado em mim. A palavra do Senhor diz em Isaías, capítulo 43, versículos 6 e 7, tragam os meus filhos de longe, e as minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, que eu os criei para a minha glória, que formei e fiz. Você foi criado para a glória do nome do Senhor. Ele quer ser glorificado na sua vida. A palavra do Senhor diz no Novo Testamento, em Efésios 1, de 5 e 6, Ele nos predestinou para a adoção, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. Pense nisso, meu irmão. A pessoa mais importante do universo, ou o ser mais importante do universo, quer ser glorificado em você. É por isso que a Bíblia diz que nós, eu e você, fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Imago Dei, não é isso que a Bíblia fala? Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Por quê? A gente tem que perguntar, por que o Senhor nos chama de imagem e semelhança? No reino antigo, no mundo antigo, quando os reis dominavam suas cidades, dominavam seus lugares, dominavam as suas províncias, o rei não tinha como estar em todo lugar. Então o que ele fazia? Ele fazia uma imagem dele na entrada da cidade, colocava uma imagem do rei, e aí quando o visitante chegava ali e entrava naquele lugar, ele via aquela imagem, e ele então sabia que aquele era o rei que dominava sobre aquele lugar, aquele era o rei que governava naquele lugar. O que Deus faz quando nos cria a sua imagem e semelhança, e diz, encham a terra? Ele está dizendo, você me representa. Quando as pessoas olharem para você, eles saberão que existe não um rei que governa aqui na terra, mas um rei do céu que governa a sua vida. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você projeta a imagem do Senhor, como eu estava falando com os meninos ontem, a Imago Dei. E aí, pensando sobre isso, eu queria te dizer uma coisa muito que caiu no meu coração esses dias. Sabe que Moisés não entrou na terra, né?
Lembra disso? Falou, o que isso tem a ver com essa conversa de Deus ser glorificado em mim? O povo está murmurando no deserto. Qual foi o versículo que nós decoramos hoje? 1, 2, 3 e... Ok, pagai a janta para o pastor depois do culto, não é esse? Tá, ok. Façam todas as coisas sem murmurações ou contendas. O povo estava murmurando, porque não tinha água, isso, aquilo. Deus chama Moisés e disse assim, Moisés, se põe no meio da assembleia, fala à rocha, e dela vai sair água. Moisés se põe na congregação, e o que ele fez, irmãos? Ele bate na rocha, e saiu água. Passado um tempo, o povo está chegando na terra, ele diz, sobe no monte aí, Moisés, tu não vai entrar na terra, tá? Lembra daquele dia que você bateu na rocha? Você não vai entrar na terra. Mas por quê? Só porque eu bati na rocha. E aí quando a gente lê Deuteronômio 32, ele diz assim, quando os filhos prevaricaram contra mim, o povo de Israel, em Meribá, no deserto de Cádiz, você não me santificou no meio dos filhos de Israel. Deus estava através de Moisés representando-se no meio do povo. Moisés era o representante de Deus. E Deus não queria expressar para o povo raiva ou ira. Deus queria expressar misericórdia e graça. Ele diz, você não me santificou no meio do povo, você me representa. Eu quero ser glorificado através de você. É por isso que quando nós oramos o Pai Nosso, vamos orar o Pai Nosso? Pai Nosso, que estás nos céus. O que é isso, santificado seja o teu nome? A gente não pode acrescentar santidade a Deus, Ele é completamente santo. Santificar o nome do Senhor é o jeito que a gente vive. A gente santifica o nome do Senhor com a nossa vida, com a nossa conduta. Deus quer ser glorificado através de você. Escolha viver como Deus te chamou para viver. Escolha ser quem Deus te chamou para ser. Escolha demonstrar a graça que Deus quer que você demonstre. Então, para a gente traduzir isso, tirar um pouquinho do abstrato, como que eu glorifico a Deus? Se eu quiser começar a fazer isso na minha vida, eu quero te dar um conselho. Comece a se satisfazer no Senhor. Sabia que você glorifica aquilo que te satisfaz? Aquilo que satisfaz é aquilo que você glorifica. Você já viu uma pessoa, por exemplo, glorificando um rodízio de sushi? O cara foi lá e falou assim, cara, eu fui no rodízio de sushi, meu Deus do céu, aquilo é muito bom, cara, aquilo tem isso, tem aquilo outro, o salmãozinho, não sei o que lá, e se você pedir isso, o cara faz, e não sei o que, porque aquilo satisfez ele está glorificando aquilo, você tem que ir em tal lugar. Aliás, eu quero ir no rodízio de sushi, mas, ok, nas férias, né? Eu lembrei. Já viu o cara glorificando o carro, irmã? Irmã, já viu o cara glorificando o carro? Glorificando o carro. Quer ver quando ele compra novo? Pem, pem. Não é assim? Olha só isso aqui, e esse volante, direção e não sei o que, e ele apita, e ele avisa, você tem que dar uma volta, quando você for comprar um carro, compra esse carro aqui, glorificando praia, você tem que ir em Maragogi, aquilo lá que é lugar, nunca fui também, tem que ir em Maragogi, porque lá a água é isso, a água é quente, o vento não sei o que, não sei da onde, porque aquilo te satisfez. Grava o que eu estou te dizendo, você glorifica aquilo que satisfaz, e eu te pergunto hoje, você está satisfeito em Deus? Deus é a satisfação da sua alma, de você dizer, Deus, Tu és mais do que eu preciso, Tu és muito mais do que eu preciso. É por isso que a conversa de Paulo é sobre não murmurar e não reclamar, porque quando a gente murmura e reclama, a gente diz, Deus não me atende o suficiente. Mas quando a gente está satisfeito em Deus, a gente então passa a glorificá-lo mais. Você glorifica aquilo que te satisfaz. Grava isso no seu coração, sonda o seu coração e diga assim, Deus, Tu és a satisfação da minha alma, Tu és a razão da minha vida. A gente chega aqui e diz, hoje é dia de louvor, na comunidade eu vou levantar as minhas mãos e eu vou me satisfazer no Senhor. E eu vou dar ao Senhor a glória. O John Piper, o cara que mais escreve sobre isso é o John Piper, ele diz, Deus é mais glorificado em você quando você está mais satisfeito nele, mas ele diz algo extraordinário, ele diz assim,
Cristo é glorificado em mim, quando as pessoas veem que Ele é mais importante do que todas as coisas que a vida pode dar ou a morte pode levar. Aí então Cristo é mais glorificado em mim. Seja o que for que a vida possa me dar, o Senhor é mais importante. E se a morte for levar, o Senhor também é mais importante. Por isso que Paulo tem essas conversas que a gente fala, cara, Paulo viajava na maionese. Porque a gente fala, gente, ele escrevendo, o pessoal de Filipenses, eu falo assim, eu não sei se eu vou, se eu fico. Você já leu Paulo nesse dilema dele? Eu não sei se eu vou, se eu fico. Eu queria morrer, mas o Senhor está mandando eu ficar, então eu vou ficar por vocês. E aí ele vai dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nada é mais importante do que Cristo, seja aquilo que a vida me der, ou aquilo que a morte levar, Cristo é mais importante, aleluia. Cristo tem que ser a coisa que mais nos satisfaz, Cristo tem que ser a coisa mais importante da nossa vida, e quando Cristo é a coisa mais importante da nossa vida, Deus nos satisfaz, então nós glorificamos Ele com a nossa vida. É por isso, quando você está satisfeito em Deus, você não tem problema para dar, você não tem problema com a generosidade. Por isso que a Bíblia vai dizer em 2 de Coríntios que Deus ama aquele que dá com. Então não é sobre só dar, não é sobre o exercício, é sobre dizer, Deus, eu estou tão satisfeito que não faz sentido eu não dar. Por último, uma vida que vale a pena, grava isso no seu coração, Jesus me deu poder para uma vida que vale a pena. Jesus, irmãos, um milagre tem que acontecer no nosso coração, porque nós naturalmente não nascemos com a tendência de glorificar o Senhor e de nos satisfazermos nele. A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. Então algo tem que acontecer dentro do nosso coração. Nós temos uma tendência natural de nos satisfazermos com tudo, menos com Deus. É por isso que o homem é uma fábrica de buscar satisfações. Essa é a nossa tendência. Alguns encontros que acontecem por aí, alguns retiros, o pessoal recolhe o celular do pessoal. Já participou desses encontros? Recolhe o celular, 3 dias sem celular. Aí acaba o retiro, você devolve o celular para a pessoa que ficou 3 dias sem o celular, ela está assim, ó. Não é? Ai meu Deus, não é? E tome o ato, não é assim? Então, você fala, você vai ficar 3 dias sem celular, não posso, não dá, não é assim? Porque a nossa satisfação está ali. O mesmo crente, se você falar para ele assim, queridão, nós vamos tirar a sua Bíblia durante 3 dias. Escondi a tua palavra no meu coração. Um milagre tem que acontecer. O nosso coração é assim, irmãos. O nosso coração é quebrado, o nosso coração é mau. Se formos por nós mesmos, a gente vai trilhar o caminho do existencialismo, a gente vai trilhar o caminho do naturalismo, mas a gente não vai trilhar o caminho da satisfação em Deus. O que é que precisa acontecer? Cristo precisa entrar na nossa história. Ele é o poder para que a gente tenha uma vida de abundância. Cristo se põe na cruz do Calvário por nós, para que recebendo a ira, que era destinada a mim e a você, agora a gente possa ser alcançado pela graça, e quando alcançados pela graça, tenhamos o poder de viver uma vida que de verdade vale a pena. Jesus tomou sobre si castigo, culpa, ignomínia, Jesus tomou sobre si a maldição, Jesus levou os açoites por mim e por você, era isso que nós merecíamos, mas Ele agora não só faz isso, então Ele não só morre na cruz do Calvário, para que a gente possa viver ou prosperar, Ele morre na cruz do Calvário para que a gente possa viver de uma maneira que vale a pena. Ele é esse poder e mais ninguém. Jesus é o meio, Jesus é o único meio para que eu me satisfaça em Deus. É Jesus, irmãos. A conversa sempre é sobre Ele, viver para Ele e nada mais. A palavra do Senhor diz em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 15, Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando que eu vivo uma vida que vale a pena? Quando eu consigo morrer para mim e viver para o Senhor, e eu só faço isso através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O sacrifício dele nos liberta, muda a nossa mente, para que a gente viva uma vida que vale a pena. Lembra que eu te falei que Paulo começou com essa conversa no capítulo número 1? É por isso que ele vai dizer: vivam acima de tudo, de um modo digno do Evangelho de Cristo. O Senhor Jesus tem poder para mudar a sua vida e fazer com que você viva uma vida acima da média, de um modo digno, em que as pessoas olhem e digam: há um Deus que vive nela. Quando que eu vivo uma vida que vale a pena? Quando eu torno real a obra de Cristo na minha vida. Vida que vale a pena é quando gente que diz ser de Jesus se parece com Jesus. Gente que diz ser do Senhor e ela realmente se parece com o Senhor. Eu estava lendo, eu não lembro se é no Heróis da Fé ou se é em outra livro missionário, mas eu estava lendo a história de duas missionárias no Camarões. Eu anotei o nome delas. Duas missionárias, Ruby Eliasson e Laura Edwards. Ambas tinham 80 anos de idade. Uma tinha dito: vou viver para o Senhor. Foi nova para Camarões e passou a sua vida inteira na África, cuidando de pessoas, cuidando dos enfermos, evangelizando, indo de vila em vila, de casa em casa, dando a sua vida pela causa do Evangelho. A outra, quando o seu esposo morre na América, ela diz: vou dedicar a minha vida para o Senhor. Então ela atravessa o Atlântico, vai para Camarões, e elas duas fazem uma dupla, uma enfermeira, a outra médica, e elas estão andando por aquelas vilas, por aqueles lugares, evangelizando, cuidando dos pobres, dos enfermos, das crianças, levando saúde, levando a palavra. Um dia, elas estão indo de uma vila para outra, elas estão num carro, elas estão descendo um desfiladeiro, e o freio do carro falha. E quando o freio do carro falha, elas caem penhasco abaixo e morrem. E aí você me pergunta: mas isso é uma tragédia? Não é uma tragédia? E eu estava pensando sobre isso, e eu cheguei à conclusão. Você diz: pastor, isso é uma tragédia? E eu te digo para você 1000 vezes: não, não é uma tragédia, porque aquelas irmãs, elas não saltaram de um penhasco, elas saltaram para a eternidade. Sabe o que é tragédia? Tragédia é a gente estar numa igreja abençoada e confortável como essa e dizer: vou cruzar os meus braços. Isso é tragédia. Tragédia é a gente deixar que o mundo e a sociedade discipulem os nossos filhos, porque eu estou com preguiça de ler a Bíblia com meu filho e orar com ele. Isso é tragédia. Isso é tragédia. Tragédia é eu me importar com o número de seguidores que eu tenho nas redes sociais, e nada contra isso, mas nunca ter feito um seguidor do Senhor Jesus. Isso é tragédia. Tragédia é ter só como projeto de vida se aposentar. E eu não sou contra aposentar, tem que aposentar e aposenta bem, mas a gente ansiar pelo dia que nós não vamos fazer nada, isso é tragédia. Tragédia não é dar a vida para a glória do Senhor Jesus. Isso é viver de uma maneira que vale a pena. É dizer: naquilo que eu puder, enquanto eu viver, enquanto houver fôlego em mim, eu o farei para a glória do bom nome do nosso Deus. Posso encerrar a palavra te dizendo algumas coisas que vieram ao meu coração de ontem para hoje? Isso aqui não é momento coach de maneira alguma, mas eu quero partilhar um pouco, porque cada fase da vida a gente tem as nossas lutas para fazer a vida valer a pena. Sim ou não? Cada luta é a sua fase. Então eu estava pensando sobre a minha vida. Depois eu passo o material, não precisa anotar tudo. Ok, Cristo não morreu para te dar só prosperidade, Ele te morreu para fazer viver e viver de verdade. Grave algumas coisas que estão no meu coração hoje. Esse é o meu coração dilacerado e aberto diante da igreja do Senhor Jesus. Primeiro, filhos, obedeçam e honrem os seus pais. Quero ter uma vida que vale a pena. Filhos, obedeçam e honrem os seus pais. Pais, abracem e elogiem mais os seus filhos. Passe mais tempo com o seu cônjuge e menos tempo na internet. São meus conselhos para você. Tire férias, até Deus descansou. Vou tirar férias em outubro, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Leia bons livros.
Vida que vale a pena. Mantenha vivo o seu senso de humor. Deixa de ser ranzinza. Sorria mais e chore menos. Seja mais grato pelo frio e pelo calor. Coisa que não tem jeito. Peça mais perdão. Perdoe mais. O que mais está aí? Não fique preso ao passado. Já foi. Ele já passou. Tudo que você tem é hoje. Não seja uma vítima. Você já é mais do que vencedor. Não seja uma vítima. Não tente fingir que você é perfeito. Todos nós sabemos que não é verdade. Se algo não está bom, lute para melhorar. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você não. Murmure menos, muito menos. Qual é o versículo que nós decoramos mesmo? Façam todas as coisas sem murmurar ou reclamar. Filipenses 2,14. Cante mais, inclusive no chuveiro. Deus aceita, tá? Mesmo os desafinados, tá bom? Deus aceita. Deus te fez desafinadinho assim, do jeito que você é. Releve as coisas pequenas. Tem coisa que não vale a pena na vida, gente. Tá doido? Perdendo a paz por... Tá doido? Seja uma pessoa mais fácil de lidar. Tem gente que dá azia em copo de bicarbonato. Para. Seja mais simples, mais fácil. Descubra sua missão. Viva por ela. Qual que é a sua missão? A minha eu sei, Jesus me falou muitos anos atrás: Cristian, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu povo. É isso que eu faço da minha vida. É sua. Qual é a missão que o Senhor tem para a sua vida? Não se deixe escravizar por nenhum vício. Cristo nos deu poder para sermos verdadeiramente livres. Você pode viver uma vida desescravizada do vício que te prende. Ore e leia a Bíblia como quem vai se encontrar com Deus no jardim na viração do dia. Faça de Jesus não parte da sua vida, mas a sua vida. Encerro com aquilo que o John Maxwell certa vez disse: Deus é o meu alvo, Jesus é o meu modelo, o Espírito Santo é a minha força, a Bíblia é a minha bússola. Vamos ler juntos? Deus... Viva uma vida que vale a pena para a glória do Senhor. Vamos aplaudir o seu santo nome.